Olá pessoal, eu sou a Zelita e estou aqui hoje representando a equipe que estará falando sobre equipamentos dinâmicos, formada por André Luiz, Augusto César, José Milton, Lando Sotério e por mim. Bom, os equipamentos dinâmicos, eles podem realizar movimentos mecânicos, realizar transferência de energia de uma unidade para outra, além de realizar movimentos rotativos, contínuos ou alternativos, os quais podem ser classificados em acionados ou em acionadores. Aqui está basicamente a divisão dos equipamentos dinâmicos em acionados e acionadores. Os acionados vão se subdividir em manipulação de gases e manipulação de líquidos. Os que manipulam gases, eles são separadores, compressores e ventiladores. Os que manipulam líquidos ainda se subdividem em bombas dinâmicas e volumétricas. As bombas dinâmicas, elas se subdividem em centrífugas, axiais e fluxo misto. Já as volumétricas, em rotativas e alternativas. Os acionadores se subdividem em turbina a vapor, turbina a gás e motores elétricos. Para construir uma planta industrial, necessita estabelecer um referencial dos equipamentos dinâmicos. E isso vamos dividir em dois lados, o LA e o LOA. O LA ele é o lado acoplado e o LOA é o lado oposto ao acoplado. Essa referência se dá para indicar e temos que indicar a direita e a esquerda dos equipamentos, para que assim tenha uma referência. Se, por exemplo, um equipamento sofrer algum dano, ele vai estar indicado na planta que aquele equipamento em tal lado vai estar danificado, para a hora de uma pessoa estar manuseando ou mesmo estar indo para poder solucionar o problema que ele teve naquele momento. Para explicar um pouquinho dos equipamentos dinâmicos, escolhemos 4 equipamentos. Para falar um pouco do projeto, quais são as necessidades de informação que teremos que ter sobre cada equipamento. E para isso escolhemos a bomba, o compressor, a turbina a gás e o motor elétrico. A bomba, ela é um equipamento que opera hidraulicamente, transferindo energia para um fluido. Ela irá receber energia do eixo por fonte externa e entregará parte do líquido que circula em seu interior no formato de energia cinética, de pressão ou ambas. Bom, as bombas elas vão se dividir em dinâmicas, as turbobombas, e volumétricas, que têm deslocamento positivos. As dinâmicas elas se dividem em bombas centrífugas, que se dividem em pera ou radial e tipos fancies, em bombas de fluxo misto e bombas axiais. Já as volumétricas se subdividem em bombas alternativas e rotativas. As alternativas temos pistão, êmbolo e diafragma, e as rotativas temos engrenagens, lóbulo, parafusos e palhetas. O funcionamento das turbobombas. As turbobombas elas são preenchidas de líquido, o qual irá criar uma região de alta e baixa pressão. O líquido, ao entrar em suas pás, receberá um movimento e lançará para a periferia, criando assim uma região de baixa pressão na entrada do impelidor. E este será responsável por transportar o fluido e atender às condições desejadas do processo. O funcionamento das bombas volumétricas. Esse tipo de bomba, ela confere energia ao fluido somente em forma de pressão, onde seu órgão impulsionador, pode ser pistão, êmbolo, entre outros, somente empurrará o fluido para a descarga. Essa pressão se define pela necessidade do sistema e a vazão é praticamente independente. No projeto, como definimos como seria uma bomba ideal? Bom, para isso temos que ter informações sobre vazão, pressão de descarga, velocidade específica, viscosidade do fluido, flexibilidade operacional e presença de ar ou sólido no fluido bombeado. Bom, os materiais mais utilizados na construção das bombas são ferro fundido, aço carbono fundido, aço carbono forjado e aço inoxidável. Temos algumas normas que estabelecem regras para a utilização e até mesmo construção das bombas. Para isso, temos alguns exemplos como a API 610, que é para bombas em serviço pesado, que é normalmente utilizadas em indústrias petroquímicas e químicas. A ANSI B73.1, que é para bomba de serviço médio, que podemos encontrar em indústrias químicas, alimentícias e farmacêuticas. A DIN 24256,
A ISO 2858, que é para versões mais completas da DIN. Bom, os compressores, eles são estruturas mecânicas industriais com função de elevar energia que pode ser utilizada pelo aumento da pressão e para escoar um gás. Na indústria, a elevação da pressão varia de 1 atm até centenas ou milhares de atmosfera. No sistema de refrigeração por compressão mecânica de vapor, o compressor ele tem a responsabilidade de circular o fluido refrigerante no sistema, fazendo com que isso seja de forma contínua. Bom, os compressores se subdividem em deslocamento positivo e dinâmico. Os deslocamento positivo, eles são alternativos ou rotativos. Os rotativos, podemos encontrar o parafuso, o scroll, pistão rolante e as palhetas. E os dinâmicos, simplesmente os centrífugos. O funcionamento dos compressores de deslocamento positivo. Ele tem uma elevação da pressão que é gerada pela redução do volume ocupado pelo gás, onde em seu ciclo de funcionamento ele apresentará inicialmente certa quantidade de gás no interior da câmara de compressão, a qual é fechada e irá sofrer uma redução de volume. Logo depois, a câmara irá se abrir e liberará o gás para ser consumido. O compressor de deslocamento dinâmico. Seu funcionamento se dá basicamente pela elevação da pressão através de uma conversão de energia cinética em energia de pressão do ar. O fluido passará pelo compressor e será colocado em contato com os impulsores, que podem ser rotores aletados, que estão em alta velocidade. O fluido então receberá aceleração e depois irá tirar um escoamento através de difusores, os quais elevam a pressão ao fluido. Eles têm uma classificação ainda segundo a NR13, que classifica em 4 classes, A, B, C e D. Na classe A, temos compressores de fluido inflamável, combustível com temperatura a partir de 200 graus, fluidos tóxicos com limite máximo de 220 ppm, que é parte por milhão, contendo acetileno e hidrogênio. Na classe B, encontraremos os compressores com fluidos combustíveis com temperatura menor que 200 graus e fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm. Na classe C, encontraremos compressores de vapor d'água e gases asfixiantes, simples ou a comprimido. Na classe D, encontraremos compressores de água ou óleo líquido, que não comportem as classes anteriores, com temperatura a partir de 50 graus. Bom, para os compressores temos algumas normas também, como por exemplo, a EN 1012-1, que é para compressores e bombas de vácuo, requisitos de segurança. A EN ISO 12100-1 de 2013, que é a MD 1-2009, que é segurança de maquinário, conceitos básicos, princípios gerais para o projeto. Parte 1, termologia básica, metodologia. A EN 764-1A7, equipamentos de pressão. A EN ISO 3744 de 2009, que é a determinação dos níveis de potência sonora de fontes de ruído usando pressão sonora, métodos de engenharia. E a EN 61000-6-2 de 2005. Compatibilidade eletromagnética, parte 6A2, padrões genéricos, imunidade para ambientes industriais. Bom, a turbina a gás. A turbina a gás ela é um equipamento térmico que gera energia por meio do ar como fluido. Isso se gera por conta do ar que passa através da sua turbina e é acelerado, fazendo assim com que a velocidade ou a energia cinética aumente. E para que isso ocorra, tudo terá início com o aumento da pressão e da adição de calor. E assim a energia que gerará se transformará em potência no eixo da turbina. Aqui tem um esquema básico da composição da turbina a gás. Ela é basicamente construída por 3 equipamentos: o compressor, a turbina e a câmara de combustão. O funcionamento dela. O compressor pressurizará o fluido de trabalho e comprimirá o ar atmosférico até a câmara de combustão, utilizando parte do trabalho mecânico da turbina. A câmara de combustão terá um aumento da temperatura dos gases
que é gerado pela queima de combustível. A turbina, então, a turbina de alta pressão, transformará a energia contida em fluxo de gás a alta pressão e temperatura em trabalho no eixo. Os gases, eles entrarão na turbina e expandirá, realizando o trabalho mecânico, acionando assim o compressor e a carga. Esses gases, estando na saída da turbina, são jogados de volta para a atmosfera, sofrendo então resfriamento. A classificação das turbinas. Com relação à aplicação, elas se dividem em industriais e aeroderivativas. E com relação aos aspectos construtivos, se dividem em eixo simples, eixo composto, compressor dual, regenerador e resfriador intermediário. Bom, dentre as normas, podemos citar a ISO 19859 de 2006. Bom, o motor elétrico. Ele é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É o mais utilizado de todos os motores elétricos, pois irá combinar a facilidade de transporte com economia, baixo custo, limpeza e simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação como qualquer tipo de carga. O funcionamento. Seu funcionamento se baseia nos princípios do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força essa chamada de torque. Os tipos. Temos dois tipos de motores elétricos, os de corrente contínua e corrente alternada. O corrente contínua, ele tem a corrente na qual possui o fluxo contínuo e ordenado de elétrons sempre na mesma direção. Já os alternados é uma corrente cuja magnitude e direção varia ciclicamente, ou seja, há variação de corrente elétrica ao contrário da corrente contínua. Como normas podemos citar a NR10 e a NR12. Bom, aqui temos algumas referências que utilizamos para o trabalho e é basicamente isso, as informações que temos que saber sobre os equipamentos dinâmicos para poder estabelecer quais equipamentos utilizarmos na parte de projeto em si. Mas para isso, como deu para perceber, temos que ter informações básicas, como que tipo de norma a gente vai utilizar, qual tipo de bomba, por exemplo, vai ser melhor para me usar em determinada área. Vai depender tudo do projeto em si que iremos desenvolver para sabermos quais são os equipamentos ideais para estarmos montando naquela planta. Muito obrigada!